paz do Senhor, crianças, intermediários e adolescentes. É uma alegria para nós estarmos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos do mês de março. Nós sabemos que esse mês é um mês muito especial para vocês, porque o Senhor ele preparou muitas coisas, muitas bênçãos, muitas experiências para cada um de vocês. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso terceiro estudo, a nossa terceira aula deste mês. Nós já aprendemos na nossa primeira aula sobre Daniel, aprendemos na segunda aula sobre a escrava que estava na casa de Naamã, e hoje nós vamos falar a respeito de uma menina, uma criança que testemunhou do Senhor, porque ela temia ao Senhor. Testemunhar, vocês já sabem o que é. Testemunhar é falar de uma coisa que você já viu ou uma coisa que você ouviu. E temer ao Senhor, vocês também já aprenderam que temer ao Senhor é não fazer nada que venha desagradá-lo, nada que venha deixar o Senhor triste. E essa menina fez exatamente isso. Ela testemunhou e ela temeu ao Senhor. E o nome dela era Rod. Nós vamos ver lá em Atos, no capítulo 12, versículo 13, o que diz a palavra do Senhor. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. A igreja, naquela época, que chamava-se de Igreja Primitiva porque foi a primeira igreja, ela era composta, a igreja era feita de servos do Senhor que viveram junto com Jesus. E alguns desses servos eram os discípulos. Vocês sabem o que é discípulo? Vocês lembram, não lembram que discípulos são os alunos, aqueles que ouviam o que Jesus estava ensinando. E esses discípulos, eles ouviram o que Jesus tinha para ensinar, eles viram as maravilhas que Jesus fazia, os milagres, e o Senhor Jesus deixou para eles uma ordem, para que eles fossem e pregassem o evangelho para todos aqueles que estavam ao redor. Jesus, nós sabemos que ele morreu, ressuscitou e ele foi ao Pai. Mas ele deixou aqui um legado, deixou aqui uma mensagem. E através dos servos do Senhor, essa mensagem começou a ser pregada. Olha, Jesus disse para ir e pregar o evangelho a toda criatura. E foi obedecendo ao Senhor que a palavra de Deus chegou até nós. Vocês sabiam disso? Que se aqueles servos do Senhor não tivessem obedecido ao Senhor, não tivessem temido ao Senhor e pregado, hoje nós não teríamos essa maravilha que é a palavra do Senhor. E isso é maravilhoso porque nós podemos ver que na obediência ao Senhor existem muitos benefícios para nós. A igreja nesta época, na igreja primitiva, que era a primeira igreja, como a tia já tinha falado, elas passaram por muitos problemas. Problemas com as pessoas que estavam ao redor, porque o mundo, aqueles que estavam ao seu redor, o governo, eles não queriam que os servos pregassem a respeito de Jesus. Eles não queriam que eles falassem que Jesus estava vivo. E assim começou uma perseguição. Persecution, é quando alguém começa a ir atrás de alguém. E eles começaram a perseguir a igreja, a perseguir os servos do Senhor. E o rei daquela época, que se chamava o rei Herodes, ele mandou prender um dos servos do Senhor, que era um servo que estava pregando a palavra do Senhor. O nome desse servo era Pedro. Pedro, ele estava sendo perseguido e foi preso pelo rei Herodes. E o rei mandou prendê-lo e falou, olha, prende e coloca guardas para prendê-lo, coloca as cadeias nos seus pés. A palavra diz que foram 4 grupos de 4. Olha que tanto de servo, olha que tanto de soldado para guardar um só. Foi isso que aconteceu. Esses soldados, eles vigiavam Pedro. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E mesmo que o governo, as pessoas em volta não quisessem que a palavra fosse pregada, existia
um grupo de fiéis. Assim como hoje existe um grupo de fiéis, aqueles que o Senhor tem visitado, que o Senhor tem falado, e eles não temeram. Eles continuaram orando e buscando ao Senhor porque eles sabiam que o Deus que eles serviam era mais poderoso que qualquer governo, do que qualquer rei, do que qualquer perigo. E assim eles faziam, olha. A palavra diz, olha, que eles se reuniram e se reuniam sempre, principalmente na casa de Maria. E em uma dessas reuniões, olha, eles estavam lá orando pela vida de Pedro, porque eles ficaram sabendo que Pedro havia sido preso. Assim não acontece com a gente também? Quando a gente recebe, a mamãe ou o papai recebe uma ligação ou uma mensagem falando que um servo ou um irmão da igreja está passando por uma dificuldade e toda a igreja, todos os servos começam a se reunir em oração, assim aquela igreja também fazia. Olha que maravilha! Nós hoje fazemos o mesmo que aqueles servos há tantos anos atrás já faziam. Reunimos em oração porque nós sabemos que o nosso Deus é vivo. E eles começaram a orar e faziam oração contínua. O que é oração contínua? Non-stop prayer. Eles oravam e oravam e oravam porque eles sabiam que o Senhor ele ia dar a vitória. Enquanto eles oravam, lá estava Pedro na prisão. Olha o que eu tinha falado com vocês. Olha o tanto de guarda que estava lá com ele. Tinha guarda dentro, tinha guarda do lado de fora e tinha, olha, as prisões, tinha uma cadeia nos seus pés. Será que tinha jeito de Pedro sair dali? Não. Humanamente falando, não. Pedro sozinho nunca ia conseguir sair dali. Porém, enquanto a igreja orava, a palavra diz que algo maravilhoso aconteceu. O Senhor enviou um anjo lá dentro. A palavra diz que uma luz brilhou e um anjo foi lá e chamou Pedro. Chamou Pedro, olha, lá no meio da prisão. Aqueles guardas continuavam lá. Eles não viram o anjo, mas Pedro escutou e o anjo foi, acordou Pedro e falou: Pedro, levanta rápido, porque quando a gente vai escapar de alguma coisa, quando é um escape, tem que ser rápido, né? Então ele falou: Pedro, olha, levanta rápido, pega a sua capa e vamos. Pedro acordou meio confuso. Vocês já acordaram assim? Quando você acorda no meio da noite, não sabe muito bem o que está acontecendo? Foi assim que aconteceu com ele. Ele acordou e ele não sabia, será que isso é uma visão? Será que isso é real? E o anjo falou: olha, vem e me segue. Mas Pedro, ele obedeceu, levantou e seguiu. Passou pelas prisões, passou pela guarda e quando ele chegou lá fora, na porta que dava para a cidade, o anjo abriu a porta e ele saiu. Quando ele saiu, ele percebeu que aquilo não era um sonho, que não era uma visão, aquilo era real. O Senhor havia mandado um anjo dentro da prisão para libertar Pedro. E assim que ele saiu para fora, o anjo foi e Pedro então ficou parado ali. Eu acho que Pedro ficou parado e decidiu não fazer nada. Ou não, acho que Pedro deve ter ido para casa, foi descansar. Será que foi isso? Não, não foi. A palavra nos conta que quando Pedro saiu, a primeira coisa que ele fez foi, olha, ir direto para a casa dos irmãos, direto para a igreja reunida que estava lá orando. Pedro, ele foi lá porque no coração dele ele sabia que o lugar dele era junto com a igreja, para bendizer o nome do Senhor por aquilo que o Senhor tinha feito por ele. Mas tia, você falou de uma menina, né? Aonde estava essa menina? Olha aqui, aonde que essa menina estava? Rod, ela estava lá no meio da oração. Ela era apenas uma criança. Podia estar fazendo tanta coisa, né? Podia estar lá fora brincando, correndo, fazendo outras coisas. Porque, afinal de contas, os adultos estavam reunidos e ela era só uma criança. Mas não é assim que os servos do Senhor pensam. Vocês, mesmo crianças, vocês já entendem, assim como Rod entendeu, que vocês são pequenos, mas vocês fazem parte da igreja. Vocês também são usados pelo Senhor. E para mostrar isso, o Senhor
quando Pedro bateu na porta, ninguém escutou, a palavra diz, só Rode. Ela escutou e quando ela ouviu, ela reconheceu a voz de Pedro batendo lá fora. Ela teve uma experiência com o Senhor. Rode, com certeza, já tinha escutado Pedro pregar antes, porque a palavra diz que Pedro pregava para muitas pessoas e Rode conhecia a voz dele. E quando ele bateu e chamou, ela ouviu e saiu correndo e falou: olha, é Pedro que está batendo lá fora. E os adultos, olha, que estavam ali, viraram para ela e falaram assim: não, isso não é verdade. Você está tendo uma alucinação. Isso não está certo, você está ouvindo coisas. Mas ela continuou firme dizendo: não, é Pedro. E quando eles foram até a porta, quem estava lá? Pedro. O testemunho de Rode foi visto por todos aqueles que estavam ali. O Senhor, no meio de tantas pessoas, usou uma criança. E é assim que Ele tem feito e quer fazer na vida de vocês. O Senhor, Ele tem chamado vocês, olha, para ajudarem na oração em casa, com a mamãe, com o papai. Vocês estão sendo chamados pelo Senhor para testemunhar, para falar daquilo que vocês têm vivido. Hoje, o mundo que nós estamos vivendo, principalmente agora, o mundo todo ele está em caos. Ele está perguntando o que vai acontecer, por que de tudo isso. Mas vocês que são servinhos do Senhor, servos e servas, que já têm entendido, que amam ao Senhor, que temem ao Senhor, vocês podem ser usados como Rode foi. Olha aqui, essa mãe falando: olha, filha, vamos orar para o Senhor salvar o seu pai. E a criança respondeu: ó, vamos sim, eu creio que o Senhor vai salvar o meu pai. Vocês também, na casa de vocês, hoje, com o papai, com a mamãe, vocês também podem orar, vocês também podem buscar ao Senhor e, acima de tudo, vocês podem viver experiências com o Senhor. O Senhor não vai falar só com os adultos. O Senhor, Ele quer falar com vocês. O Senhor, Ele tem algo especial, principalmente nesse mês, para revelar a vocês. O Senhor quer dar experiências para vocês, crianças, intermediários e adolescentes, para quando os seus amigos, para quando as pessoas lá de fora vierem e falarem uma coisa, ou dizerem: olha, eu estou confuso, eu não sei o que vai acontecer. Vocês vão ter uma palavra do Senhor para dizer: não, olha, isso está acontecendo porque Jesus está voltando. O mundo está desse jeito porque são sinais da volta de Jesus. E vocês vão testemunhar daquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Uma pergunta para vocês. Quando Pedro saiu da prisão, qual foi a primeira pessoa que escutou? Vocês sabem, né? Rode. Isso mesmo. Rode foi a primeira pessoa que escutou a voz do Senhor. Nós, igreja fiel do Senhor, nós estamos sendo chamados para ouvirmos a voz do Senhor. Rode, ela escutou porque ela estava ali em oração, em comunhão. Se ela estivesse em outro lugar, vocês acham que ela ia escutar Pedro batendo na porta? Se ela estivesse brincando, gritando, fazendo as coisas que este mundo faz? Mas ela escolheu estar orando e buscando ao Senhor. Vocês, nessa hora, também façam isso. Escolham estar aos pés do Senhor, porque se vocês fizerem assim, vocês vão ouvir a voz do Senhor, vocês vão poder testemunhar daquilo que o Senhor tem feito, vocês vão poder falar para os seus familiares, para os seus amigos, aquilo que está no coração de vocês, que é Jesus, que é os sinais da volta do Senhor, que é a alegria que vocês sentem de ser parte do corpo, parte da igreja. Amém? A paz do Senhor.